Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, uma oração de adoração ao Senhor nosso Deus. Mas antes vamos ao hino de número 2, reverência. Porque Deus está nesse lugar, Jesus Cristo está conosco. Estamos na presença de Deus, louvemos com esse hino. Abençoe a cada um de nós, perdoando também os nossos pecados, nos dando a paz do teu perdão, ó Deus, para que estejamos diante da tua presença, te adorando e testemunhando da grandeza do teu nome. Se propício a tua igreja, Pai, nessa noite, ajuda-nos para a glória de Cristo, que nós oramos e agradecemos no seu nome. Amém. Eu convido os amados irmãos a lermos o texto da palavra de Deus. A leitura bíblica é do Salmo 91. Abra sua Bíblia. Se houver uma versão diferente, acompanhe pelo projetor. É a mesma versão atualizada a qual temos aqui. Salmo de número 91. Nós faremos essa leitura alternada com a igreja. Salmo de número 91. Diz assim a palavra de Deus, leitura alternada. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu guardar, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que voa das trevas, nem da maldade que assola o dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás, e verás as bendições. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal se sucederá, praga nenhuma chegará a teu reino.
porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém. O Senhor nos abençoe na sua palavra lida. Essa noite os irmãos podem sentar. Nós passaremos ao momento de confissão e contrição, aonde faremos a leitura do Salmo 139. Salmo de número 139, do verso 1 ao verso 7, para esse momento de confissão e contrição. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 139, de 1 a 7. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, ainda que a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida também. Os irmãos estejam assim em oração, curvando as suas frontes, e eu irei, depois de um tempo, quebrar o silêncio e orar, dando ao Senhor perdão para os nossos pecados. Misericordioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença mais uma vez. O Senhor nos concede a dádiva da vida, assim como nos concede a bênção especial da salvação, da qual não merecíamos, da qual não éramos dignos de receber. Mas o Senhor, com eterno amor, nos amou, derramando sobre nós tua graça, com misericórdia, levando o teu Filho Jesus Cristo à cruz do Calvário por amor de nós. Diante de todas essas ricas bênçãos de eternas misericórdias, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, te pedimos perdão pelos nossos maus pensamentos, pelas más obras, pelas más palavras, pelas más atitudes. Te pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas omissões, pela ausência em nós em fazer o bem. Nós te pedimos, Senhor, que tu tenhas compaixão de cada um de nós. Bem sabemos, conforme a tua palavra foi lida, que tu nos conheces, tu sabes de cada filho e filha, tu conheces, ó Deus, a tua criação. Por isso jamais esconderíamos nós alguma coisa do Senhor. Mas nós essa noite te confessamos, ó Deus, que o Senhor sonde o nosso coração, esquadrinha assim o nosso coração, para que sejamos perdoados daquilo que fizemos e entristeceu o teu Santo Espírito. Não nos repulsas, ó Deus, da tua presença. Não vira o teu rosto, ó Deus nosso. Devolve-nos, dá-nos a alegria da tua salvação em nós. Ajuda-nos a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Ó Deus,
Tem compaixão, Senhor, do teu povo, para que não sejamos desobedientes, para que venhamos a observar a tua lei, os teus mandamentos e obedecer ao Senhor. Por isso, Pai, essa noite, nos concede a paz do teu perdão. Dá-nos a alegria de novo de uma consciência limpa, de uma consciência pura diante da tua presença. Deus que tu és, é santo. Precisamos ser santos assim como tu, Senhor. Por isso, perdoa a tua igreja, perdoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, na sua fidelidade. Amém. Podemos sentar. Eu pedi a Israel para fazer uma oração de louvor e adoração ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Põe glória seja dada a ti. Essa noite estamos aqui hoje para te adorar, para te ouvir, Senhor, falar contigo, colocar, Senhor, a mão da tua. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, recebe o nosso amor, Pai. E dá-nos a alegria, esta alegria que vem para todos os dias. Vamos, Senhor, vamos a nossa igreja, nosso culto, e todo dia dessa noite. Recebe a nossa gratidão a cristãos, que tu és merecedor, toda a honra que tu nos faz. Como é bom ser glorioso poder saber que tu existe na nossa vida. Como é bom saber que tudo de nós, a cada momento que está nós estamos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No caminho
Vai
paz, meus irmãos. Amém. É motivo de alegria que estamos aqui, louvando, reconhecendo esse Deus maravilhoso. Essa amada igreja aqui de pé, ao lugar com alegria a esse Deus.
à frente, juntamente com os professores. Então, nós oramos por elas. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos, Senhor, por todo momento aqui na Tua presença, sabendo que o Senhor sonda os nossos corações, sabe das nossas intenções, conhece o nosso pensamento e o nosso falar, antes mesmo que qualquer um deles venha a se formar. Por isso, Pai, abençoa a Tua igreja, se propício nesse momento aos estudos da Tua palavra, sobre as crianças, sobre os professores, que eles aprendam sobre o reino de Deus, aprendam a continuar crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As abençoas, orienta conforme o teu querer. É o que nós te pedimos, Senhor, que também seja conosco no momento da mensagem, que nos traga entendimento da tua palavra, Senhor, que possamos aprender dela para a glória de Cristo. É o que nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mesmo assentados, meus irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 132. Salmo de número 132. Já temos trazido mensagens sobre o Salmo dos degraus, ou os cantos de romagem. Começou lá no Salmo de número 120 e vai até o Salmo de número 134. Nós estamos caminhando para o final desses salmos. Salmo de número 132. Verso 1 ao verso 18, diz assim a palavra de Deus: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que oro, nem subirei ao leito de repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e tua arca e tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. No rebento da tua carne farei subir para o seu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus povos. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Nós trazemos como título desse salmo o Cristo prometido por meio da fé dada aos filhos de Deus. Este salmo 132, ele é o maior dos salmos dos degraus. Ele tem 18 versos.
é um salmo bem mais complexo do que os outros salmos, cada um, claro, na sua complexidade, mas ele traz muitos aspectos históricos acerca da Arca da Aliança, acerca do reinado de Davi, acerca da trajetória de Davi como rei, do rei Davi para o seu filho Salomão, acerca do templo. Então, são muitos os detalhes que cercam esse salmo. Seria bastante interessante e importante que nós pudéssemos trabalhar esse salmo com um tempo maior, mas não é possível. Esses 18 versos trazem muitos aspectos históricos e culturais, no qual não temos tempo para tratar verso a verso. Mas o que queremos trazer essa noite é uma mensagem com uma aplicação voltada para o Cristo dos Salmos, para o Cristo que está nos Salmos, está na Palavra de Deus. A essência, o centro de toda a pregação da Palavra de Deus é trazer Cristo ao centro, é mostrar à igreja a presença do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande importância da pregação da Palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, esse Salmo 132, ele traz os seus detalhes bem peculiares, no qual nós vamos fazer um resumo acerca desse Salmo e um tema da sua essência com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que estamos estudando esses salmos, desde o 120, esses 15 salmos, do 120 ao 134, eles se dividem em 5 grupos de 3 salmos cada. Esse aqui é o 5º e último grupo, e essa é a última parte dessa caminhada do qual partimos lá do Salmo 120. Os 3 últimos salmos aqui, deste último grupo, destacam o Monte Sião, fala lá do local de Efratas e tantos outros detalhes importantes, porque esses salmos eram também cantados no caminho até as festas de Jerusalém, como já comentamos na introdução dos salmos. Esses salmos revelam alguns dos benefícios da graça de Deus sobre o seu povo e sobre o próprio salmista que escreve o salmo. Então nós podemos ver algumas coisas importantes no salmo, como a certeza das promessas de Deus nesse salmo. Vemos em seguida a unidade do povo de Deus também no salmo, como o Salmo 133. Aqui nós estamos no 132, nós veremos as promessas, e dentre elas a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo aos nossos olhos a unidade do Salmo 133. Se Deus permitir, nós falaremos sobre esse salmo. E o último salmo, a beleza das bênçãos de Deus que estão contidas no salmo. Então, alguma das características desse Salmo 132 é de nos fazer identificar em seu início algumas dificuldades de Davi. Davi passa por alguns problemas, algumas dificuldades na sua caminhada, no seu reinado, principalmente com os seus filhos. Mas em seguida, também no Salmo nos mostra as maravilhosas promessas do Senhor, que são reveladas ao seu servo. E também a nós, é uma aplicação e um reflexo da igreja hoje. Então os caminhos desse Salmo aqui de romagem, eles vão da angústia até a ascensão de um servo que serve fielmente ao Senhor Deus. O Salmo 32, falei no início, ele é o mais longo de todos esses salmos e traz um aspecto profundo, histórico, um tema extremamente histórico acerca do povo de Israel, acerca daqueles que serviam a Deus. E esse tema tem a ver com a história que levou Davi ao trono e também juntamente com o seu reinado a momentos de prosperidade. E isso, claro, serve do Senhor que perseverava na fé. Apesar de ele ter passado por diversas calamidades, mas todas elas ele passou sob a graça do Senhor nosso Deus. Esse salmo foi escrito para a dedicação do templo. A intenção aqui do autor,
não Davi, mas Salomão, o rei Salomão, e nós podemos perceber pelas frases, pelas palavras do próprio rei Salomão aqui, na sua oração de dedicação ao Senhor, para o tempo de sua construção. Então, se nós olharmos aí para o Salmo 132, nos versos 4 e 5, as palavras do rei Salomão, elas vão saltar aos nossos olhos, quando ele diz: não darei sono aos meus olhos, meu repouso, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Um outro texto referente a esse é lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 4, aonde diz: não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Tudo isso com relação ao desejo da construção do templo para a habitação de Deus. Claro, nós não poderíamos, assim como os antigos de Israel, construir um templo e colocar Deus dentro. A intenção não é essa, não é dizer que Deus se limita a um templo, que ele vai caber dentro de um pequeno templo, mas era que Deus se manifestava nesses templos, nessa tenda da congregação. Deus manifestava sobrenaturalmente ali, e havia objetos que simbolizavam a presença de Deus, como a Arca da Aliança, que antes estava andando de um lugar para o outro, de uma terra para outra, e o desejo do coração de Davi é que ela encontrasse repouso, que ela finalmente parasse num lugar onde o povo iria ali sim adorar a Deus em tempo preciso. Mas isso não se fez com Davi, mas se fez com Salomão. Por isso ele expressa isso no Salmo, de não descansar os seus olhos, não dormir enquanto não construísse um templo para Deus. Então, o Salmo aqui ele se divide em 3 sessões. A primeira sessão é sobre Davi e o seu compromisso com Deus. Você olhar aí o verso 1, o verso 9, depois com calma em casa, você vai ler, estudar, e você vai ver esse compromisso com Deus, praticamente Salomão, falando, escrevendo esse salmo e fazendo com que Deus recordasse das promessas que ele havia feito no pacto, na aliança com Davi. Na segunda sessão, ele vai falar sobre a promessa de Deus a Davi. Está aí nos versos 10 ao verso 12. E na terceira e última sessão é sobre a promessa de Deus para nós, ou para Davi, para o povo na sua época, para nós, no dia de hoje. Está no verso 13 ao verso 18. Como eu falei, não teremos tempo para expor todos os detalhes desse salmo, infelizmente, mas podemos ter uma compreensão geral aqui da mensagem sobre a perseverança da fé dos filhos de Deus em Cristo Jesus, porque ele está aqui nos salmos. Então, nos primeiros versos, há um destaque aí, nos versos de 8 a 10, onde o salmista faz 3 pedidos, e dentre esses está o repouso. Ele pede repouso. O segundo, ele pede a bênção sobre os sacerdotes e fiéis. E em terceiro, que ele conserve o seu ungido. Então, essa oração se inicia com o cenário histórico do Salmo, com Salomão citando o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 41 e 42, onde no texto lá de Crônicas, Salomão já havia construído o templo de Jerusalém, por isso que ele fala do repouso de Deus, o local onde Deus iria habitar. Então ele já faz isso, inicia com uma oração de dedicação, a qual ele escreve esse salmo. A intenção aqui de Salomão, quando olhamos para o texto com essa oração, é para que Deus responda o seu clamor, o seu pedido. E ele faz isso dando 2 razões para isso. Não que ele esteja exigindo nada de Deus, mas ele dá 2 razões para que o Senhor ouça a sua oração e responda. A primeira, ele fala da dedicação de Davi. Ele vai tratar isso começando o Salmo 132 e vai falando até o verso 7, 1 ao 7. E a aliança do próprio Deus, onde ele dá sequência lá do verso 11 até o verso 18. Dos primeiros 9 versos desse salmo, os 7 primeiros, Salomão fala a Deus sobre a dedicação de Davi ao Senhor, dizendo, como por exemplo aí no verso 1, ele inicia: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações.
Os fatos históricos aqui desse texto, meus irmãos, estão nas passagens que nos arremete a 2 Samuel, capítulo 6 e capítulo 7. Você vai ver lá a questão das provações que ele relata aqui no texto do Salmo 132. Lá fala também da Arca da Aliança. Por isso que há muita questão histórica aqui que infelizmente não dá tempo de falarmos. Mas nós vemos lá a Arca da Aliança sendo levada para Jerusalém e a disposição, a alegria, o contentamento do povo, porque agora a arca pousará num lugar onde eles adorarão a Deus sem ter que andar de um lugar para o outro. Nós vemos a preocupação de Davi, por exemplo, por estar num palácio, por isso o desejo dele de construir um templo, e a arca está numa tenda. Então Davi também se incomodava com isso, de ser um rei que habitava o seu conforto, e para ele a arca do Senhor estava numa tenda. E Davi vai demonstrar isso nos versos 3 e 4 de 2 Samuel, capítulo 6. Mais à frente, apesar da intenção do rei Davi de construir esse templo, Deus não aprova os seus planos. Deus não dá seguimento à intenção de Davi de construir o templo, mas essa tarefa é passada para o seu filho Salomão. Por isso Salomão nos mostra que na cerimônia de dedicação do templo, Salomão lembra a aliança que Deus fez com o seu pai, da aliança que Deus fez para com Davi. Por isso ele faz essa oração aí no verso 1. E Deus atende a oração de Salomão. Deus escuta e dá ouvidos a essa oração. Ele agora habita em seu templo. Ele agora abençoa o seu povo e conserva o seu ungido, que na época do reinado era o próprio Salomão. Nesse contexto, meus irmãos, aqui nesse Salmo 132, precisamos de fato resumir e nos voltar a uma aplicação cristocêntrica, a vermos a essência do Salmo em Cristo Jesus, aquele que foi enviado por Deus para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, indo à cruz do Calvário. No verso 12, diz assim, como uma questão de condição com relação a isso. Vejamos: se os teus filhos, diz o Senhor, veja aí no Salmo 132, verso 12: se os teus filhos guardarem a minha aliança, diz o Senhor, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Esse texto aí, ele está em harmonia com o texto de 2 Samuel, capítulo 7, no versículos de 12 a 16, onde ali a promessa feita por Deus é para que o filho de Davi se assente em seu trono para todo sempre. Entendam a sequência, entendam o relato e a história que está se passando aqui. Mas ele diz: se ele guardar a aliança do Senhor, ou seja, o cumprimento dessa promessa de Deus depende de obediência da parte do rei. Salomão precisava obedecer. Diante disso, vem um dilema agora. Salomão não guardou a aliança com Deus. No final do reinado, ele fez templos para falsos deuses. Ele teve 1000 mulheres, 300 esposas, 700 concubinas. Todas essas mulheres, muitas delas vinham de outras nações que adoravam a outros deuses, de nações pagãs também. E acabou com Salomão levantando santuários e altar em favor desses deuses por causa dessas mulheres. Por isso está aqui o grande dilema. Salomão que deveria obedecer, porque havia a promessa de Deus, mas a promessa de Deus era se guardar os mandamentos, cumprir em obediência. E aí isso não conseguiu andar. Essa promessa não deu sequência por causa não de Deus, mas por causa de Salomão. Porque ele faz templos para falsos deuses. E aí, como consequência, Roboão, o filho, perde metade do reino. Veja como as consequências vão chegando. O povo do Reino do Norte, por exemplo, tinha como rei Jeroboão, e com ele caíram também na idolatria. Tudo por causa da desobediência.
E para encerrar séculos dessa idolatria, Deus permite que os assírios dêem conta de todo o povo. O reino do sul também tinha os seus problemas, porque haviam descendentes de Salomão nesse povo, que por sua vez também falharam em obediência diante do Senhor. E a consequência final para esse povo do reino do sul é que foram mortos ali, permitidamente por Deus, pelos babilônios, no ano 586 a.C. Então, olhando para esse texto e como ele se desenrola, fica agora a questão sobre onde é que está a aliança de Deus com Davi, se Salomão não conseguiu dar sequência. Se Salomão não consegue permanecer em obediência e toda a sua posteridade também não consegue se manter em obediência, onde é que fica a aliança de Deus com Davi? Onde é que está aquele que iria subir ao trono? Quando Deus fez a aliança com Davi, meus irmãos, Ele estabeleceu de propósito essa condição: se atentares, se obedeceres, se cumprires, se deres ouvido, se andares retamente. Ele estabelece de propósito essa condição, e que essa fosse uma obediência sem falhas da parte de Salomão. Mas como isso é possível? Como seria possível Salomão não errar, não pecar, não transgredir, não desobedecer, assim como tantos outros reis, assim como tantos outros profetas, tantos líderes do povo de Israel e o próprio povo de Israel? A questão é que Deus estava estabelecendo esse propósito com essa condição, pensando em uma outra pessoa, não em Davi, não em Salomão, não em Roboão, não em Jeroboão e nem em nenhum outro rei de Israel. Mas Deus estabeleceu essa regra em Jesus Cristo, pensando no seu Filho, pensando no Senhor Jesus Cristo, porque outra pessoa na qual Deus já havia estabelecido uma aliança havia falhado. Quem era esse Cristo, ou chamado primeiro Cristo? Adão. Estava lá no Éden, foi com ele que Deus fez a aliança, mas Adão desobedeceu e trouxe sobre si o pecado e, como consequência, a morte. E aí esse Adão falhou. Mas o segundo Adão, na qual Deus estabelece, pensa nele aqui nesse reinado, no Salmo 132, é Cristo Jesus, e da linhagem de Davi. Olha a promessa em Davi se cumprindo em Jesus Cristo, porque ele cumpriu a lei, sendo obediente até o fim. Ele não foi um Salomão, ele não foi um Adão, ele não foi um Roboão, um Jeroboão, ou Davi, ou qualquer um outro. Mas Deus estabeleceu Cristo sobre o trono de Davi. Assim, ele cumpre a sua aliança. E a promessa está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Quando a palavra de Deus diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Portanto, meus irmãos, enxergar Cristo nesse salmo é de extrema importância, e isso vai acontecer a partir de 3 pedidos de Salomão ao Senhor. Primeiro deles, o verso 8, ele diz aí: levanta-te, Senhor, entra no teu lugar, no teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Ele faz essa oração e Deus responde a essa oração, porque realmente ele habita em seu templo, ou seja, conforme Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19, ele habita em nós, ele habita agora de fato em nós por meio do seu Espírito Santo. Eis o templo não feito por mãos humanas, mas o templo criado por Deus, feito por Deus para ele habitar. Aprove a Deus que em Cristo morasse toda a plenitude,
E devido à nossa união com Jesus, estamos sendo edificados para sermos moradas de Deus no Espírito. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 22. Então a conclusão aqui, meus irmãos, do salmista é conforme os versos 13 e 14 do nosso texto, do nosso Salmo 132, onde Deus escolheu a Sião para morar, e essa habitação é para todos sempre. Deus escolheu a sua igreja, Deus escolheu a mim e a você para habitar, para morar, para residir, não apenas hoje e amanhã, mas para toda a eternidade. Ele responde ao primeiro pedido de Salomão, mas ele responde também ao segundo pedido de Salomão, que está aí no verso 9: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. E mais uma vez Deus ouviu a oração quando abençoou o seu povo, nos fazendo um com Cristo. Não um só. Paulo trata disso lá em Coríntios. Então sabemos agora que tudo que é dele é nosso. A maravilhosa graça de Deus nos é dada através do seu Filho Jesus Cristo. Nele somos aperfeiçoados, templos aperfeiçoados para a morada do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10, ele diz justamente isso: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Veja essa demonstração aqui da graça de Deus que faz presente ao lermos os versos do Salmo. Versículo 15, versículo 16: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes. Somos sacerdócio real, não é o que diz a palavra? E ele nos veste da sua salvação. Ele nos enche da sua salvação, da sua graça e da sua misericórdia, assim como o final do texto é: de júbilo exultarão os seus fiéis. Nos alegramos pela salvação em Cristo Jesus e pela habitação do Espírito de Deus dentro de mim e dentro de você. Mais uma vez Deus responde o desejo do coração de Salomão, assim como ele faz o seu terceiro e último pedido, que está aí no verso 10: não desprezes o rosto do teu ungido. Essa parte do Salmo começa com a promessa de Deus sobre o Messias: por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. Esse verso também faz parte da oração de dedicação de Salomão ao templo, onde a arca iria ali repousar. No contexto aqui, quando vemos a palavra ungido, ele só não se refere apenas ao rei atual, que era Salomão, ao próprio Salomão, mas no contexto de toda a Bíblia, a palavra Messias também indica ungido, o enviado, aquele que estava para vir. Jesus, o ungido de Deus. Essa é uma oração para cumprir a promessa da vinda de Jesus Cristo. Observe que Salomão busca o favor de Deus não por si mesmo. Quando ele faz essa oração, ele diz: por causa de Davi, porque a aliança e o pacto não foi feito com ele, e ele buscou cumprir isso da melhor maneira possível, mesmo sendo idade, não conseguindo ser o rei perfeito, porque o rei perfeito é Cristo, mas ele passou pelas provações, ele suportou as dores, e ele continuou sendo um servo no qual Deus o chama de um homem segundo o seu coração. Semelhantemente, nos aproximamos de Deus, assim como Salomão expressa por amor de Davi, nos aproximamos de Deus sem ser pela nossa justiça, sem ser pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio entendimento, mas através de Jesus, o Messias, o ungido. Deus estabeleceu o seu Filho sobre o trono de Davi. É o que Salomão vai expressar aí nos versos 17 e 18, para encerrar esse Salmo 132. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vergonha ou de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a coroa. Cristo inaugurou o seu reino, meus irmãos.
não se identificando aqui com nenhum governo, país ou instituição social ou partido. É um reino de relacionamento com o seu povo. E veremos ainda esse reino de Cristo em sua plenitude. Temos visto o reino de Deus por meio das Escrituras Sagradas e por meio da sua igreja. Mas ainda o veremos em toda a sua plenitude quando ele voltar. Pois ainda haverá a renovação de todas as coisas, na qual Paulo vai falar dessa ansiedade lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, da grande expectativa e da espera pela restauração de todas as coisas. Ele diz que a natureza, assim como nós, geme aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Estamos aguardando com fé a consumação do reino de Cristo. Um novo céu, uma nova terra ficarão cheios de uma multidão incontável de redimidos e glorificados, onde o Rei Jesus estará conosco para todo sempre. A habitação no templo de Jerusalém agora faz-se presente por toda a eternidade, habitando o nosso coração. O Espírito de Deus se fazendo presente dentro do seu povo, no meio do seu povo, para todo sempre. Nós queremos concluir, meus irmãos, resumindo, tendo que resumir esse salmo, pois a sua extensão levaria bastante tempo para trabalharmos muito mais questões históricas e teológicas. Mas é suficiente também para nós retirarmos a essência central do texto, a presença de Cristo nesse salmo, a promessa de Deus sobre o Cristo que viria salvar a sua igreja, salvar o seu povo, morrer pelos nossos pecados. E assim o faz, assim acontece. O Salmo 132 é um maravilhoso salmo de promessas, e vão de Gênesis a Apocalipse. E isso nos ensina uma verdade muito simples: que todas as promessas de Deus são cumpridas em Cristo Jesus. Todas elas, sem a falta de nenhuma delas. Por isso o Salmo nos ensina que Deus cumpre suas promessas, e portanto sabemos que Ele cumpriu suas promessas a Davi e a nós. Jesus, o Messias, reinará no trono para todos sempre. E é através dele que Deus veio habitar conosco. Por isso ele se chamou Emanuel, o Deus conosco. Deus habitou em nós por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse Messias reinará no trono para todos sempre. Fomos vestidos de salvação, vestidos da graça de Deus e da sua misericórdia. Olhando para esse salmo, nós vemos quão rica as promessas de Deus e o cumprimento delas em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, que creiamos plenamente e meditemos sobre suas promessas, nos alegrando com elas sempre que lemos a palavra de Deus e vemos que o Senhor Jesus, Ele derrama sobre nós a sua graça e também da sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuarmos em pé por meio da sua graça, na espera ansiosa, não uma ansiedade ruim, mas uma boa ansiedade, ou seja, uma expectativa da volta de Cristo, onde todas as coisas assim serão restauradas em sua plenitude. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Amém. Esse é o momento da ofertória. Fica no Deus, no vosso número 60.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, graças te damos, Senhor, por esse dia de descanso. Graças te damos, Senhor, por esse dia que temos para olharmos para a Tua lei, para a Tua instrução, e por ela nos guiarmos pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, Senhor. E assim nós andamos seguros, porque a Tua lei é boa, perfeita e agradável, Senhor. Te agradecemos por isso, te agradecemos pela semana que passou, te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, pelo cuidado para com todo o teu povo. Pedimos que continues conosco, nos suprindo, e assim, Senhor, como filhos teus, supridos por ti, fazemos ofertas e dízimos, já nos deste. Te agradecemos, pedimos que abençoe esses dízimos, Senhor, para não vergonha do teu nome, Senhor. Amém. E assim nós oramos todos juntos, em nome do teu Filho Jesus, dizendo: Tudo vem de ti, Senhor, e do que queremos te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que queremos te damos. Amém. Vamos nos colocar aí. Já estamos em pé, né? Vamos orar ao Senhor. A oração final, e seremos assim despedidos com a bênção apostólica e liturgia. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De todo o coração, meu Deus, nós te dizemos o quanto Tu és misericordioso para conosco, o quanto Tu tens sido paciente conosco, Deus. Por isso nós te somos profundamente gratos pela Tua longanimidade, Deus, pela Tua bondade para com a Tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, por uma semana que passou em que o Senhor todos os dias colocou pão na nossa mesa. Todos os dias nos concedeu saúde, trabalho. Todos os dias o Senhor esteve presente, está presente quando passamos pelo vale da sombra da morte, quando passamos por dificuldades e tribulações. Tribulações essas que acompanham a vida cristã, fazem parte da história do povo de Deus, mas que não se aparta da misericórdia e da graça do Senhor. Onde a Tua presença é sempre conosco, provada quando lemos as Escrituras e vemos a Tua proteção e orientação ao Teu povo, quando numa coluna de fogo ou quando numa coluna de nuvem. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas noites, pelos dias. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco, pela Tua proteção sempre, pelos livramentos, ó Deus. Muitos deles que não vemos, não percebemos. Muito obrigado pela restauração da saúde de muitos e pela manutenção da Tua graça também a muitos que ainda estão enfrentando enfermidades, mas tem o Senhor como um anjo ao seu lado, um braço forte, um Deus fiel que faz a Sua vontade e mostra a Sua glória. Nós te pedimos por aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, ó Deus, assim como as guerras que estão assolando esse mundo, e há muitos que sofrem por causa disso, pela consequência do próprio coração humano, coração duro, coração pecaminoso, aonde o desejo da satisfação e do prazer próprio é imenso, aonde o desejo de poder e a ganância são presentes nesse mundo que jaz no maligno, conforme a Tua palavra. Por isso nós intercedemos como igreja do Senhor, pelas crianças que passam necessidade e sofrem dores, e são roubadas da sua infância, trocadas pela violência da guerra. Nós intercedemos, Senhor, pelos idosos, homens e mulheres, pelas grávidas, num momento tão difícil como já houve descrito na Tua palavra, que no dia do terror, aquelas que estavam grávidas não poderiam correr para o monte, porque não tinham condições físicas para isso. Por isso nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia deste povo, tenha compaixão, Senhor, e que o Senhor, assim como agiu no coração de Faraó, haja no coração desses líderes
líderes mundiais de cada país que estão em guerra. Ser propício, Senhor, a eles, mostrando que o reino justo é o teu reino, que a tua justiça permanece para todos sempre. Nos dá uma noite de paz, uma semana diante da tua presença mais uma vez, alertando-nos, advertindo-nos, nos mostrando a necessidade que temos do Senhor de nos sujeitar a Ti em oração por meio da Tua palavra. Anima-nos, Senhor. Continua concedendo a Tua força a nós, a alegria da Tua salvação. Nos dá uma noite de paz, tranquila, com sono reparador a todos os Teus servos e servas. Nos levando também em paz para os nossos lares, em segurança, assim como Tu nos trouxeste. Atendendo ao clamor dos nossos parentes, amigos, vizinhos, atendendo ao clamor da nossa família, de pessoas queridas, atendendo ao clamor de pessoas que conhecemos, que têm filhos doentes, parentes doentes em hospitais. Oh Deus, tenha misericórdia de cada um deles, e que nós sejamos a ponte para a pregação do Evangelho para essas pessoas, a ponte de oração intercessória ao Senhor Jesus Cristo pela vida de cada uma delas. Nos ajuda, Pai. É o que nós pedimos com ricas bênçãos de misericórdia sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, uma comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Teve a comemoração do aniversário de sábado e domingo, ontem e hoje, dos 37 anos daquela igreja. Hoje pela manhã nós tivemos a ausência da nossa superintendente, a irmã Eloy, juntamente com a irmã Vandete, que estavam representando a igreja presbiteriana de Jardim de São Paulo, lá na igreja presbiteriana da Boa Vista, com os 100 anos da SAF, uma SAF centenária daquela igreja. Bênção, né? Uma alegria, podemos ver uma história tão longa de mulheres que serviram a Deus e passaram o bastão para outras que estão servindo até o dia de hoje. Então a nossa alegria por Deus manter a sua graça e misericórdia sobre essas igrejas, sobre essas irmãs e também sobre todo o seu povo. Nós, hoje pela manhã, com a ausência da superintendente, mas não deixamos de fazer a nossa seleção aleatória daquela família que nós estamos orando. Todos os domingos trazemos uma família para poder dizer qual delas é que vão receber as orações durante a semana, intercessão e clamor da igreja. E hoje foi a família do irmão Adilson, né? A família do irmão Adilson, que selecionamos aqui. Então, durante toda essa semana, estaremos orando pela família do nosso irmão Adilson. E domingo que vem, né, Deus permitindo, estaremos aqui com as irmãs dirigindo a escola dominical e trazendo aquele cartãozinho que carinhosamente, como lembrança, nós estamos entregando à família. Hoje foi entregue da irmã Denise e do irmão Rubens, a irmã Sueli levou da irmã Priscila, porque ela não pôde vir. A irmã Priscila trabalha após trabalho, né, irmã Sueli? Então essas irmãs também precisamos estar orando muito por elas, a irmã Priscila, a irmã Lúcia e também a irmã ali, Silviane, que são irmãs que trabalham na área de saúde, nas obras de misericórdia.
e elas trabalham por plantão e os dias têm sido difíceis, o trabalho tem sido difícil, né? Frente à pandemia, elas arriscam a saúde e a vida por amor de outras pessoas, então precisamos estar orando por elas. Elas não estão na igreja porque estão trabalhando e isso traz um cansaço extremo. Os plantões são muito próximos um do outro e acaba também explotando, né, o físico dessas queridas irmãs. Então estaremos orando por elas e pelas suas famílias. Lembrando do aniversário do irmão Israel, que foi sexta-feira, fizemos a troca com o boletim, tínhamos a irmã Miriam, mas a irmã Miriam é 16 de 4, não 16 de 3, mas o irmão Israel, graças a Deus, essa semana o Senhor concedeu mais um ano de vida a ele e nós nos alegramos com isso. Então, nos alegramos também com a presença de todos, rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês, que nos dê uma semana de paz, de graça, de misericórdia. Vamos assim nos ficar em pé e vamos saudar uns aos outros. Aguarde a nossa chegada até a porta para cumprimentar a todos os irmãos. Deus os abençoe, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor. Uma musiquinha de fundo ali, suave.